Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva batia com força nas grandes janelas do primeiro Banco Nacional de Nova York. Por dentro, tudo exalava luxo, o mármore branco polido, os detalhes dourados nas colunas e o perfume caro dos clientes ricos. Atrás do balcão principal, Robert Wilson, o gerente da filial, ajeitou a gravata azul e lançou um olhar de desdém em direção à porta da frente. Ele adorava o poder silencioso que exercia ali, em seu reino. As portas de vidro se abriram, deixando entrar uma rajada de vento e uma jovem de casaco bege, encharcada pela chuva. Sua pele escura contrastava com o brilho das paredes imaculadas. Ela caminhava calmamente, ereta, com uma graça que pertencia apenas àqueles que sabiam de onde vinham. Robert franziu a testa. "Posso ajudar?" Ele perguntou em tom seco, sem sequer disfarçar seu aborrecimento. "Sim, estou aqui para abrir uma conta comercial. Aqui estão meus documentos." Ela respondeu educadamente, entregando-lhe uma pasta grossa. Ele a pegou com a ponta dos dedos, como se o simples toque o incomodasse. "Profissional mesmo? Onde você trabalha?" "Eu administro minha própria empresa," ela respondeu calmamente. Robert esboçou um sorriso zombeteiro. "Ah, interessante. Uma empresa? E em que ramo? Limpeza? Catering?" Os funcionários atrás dele trocaram olhares divertidos. Ela permaneceu em silêncio, mas seu olhar continuou fixo nele, orgulhoso e calmo. Robert folheava os papéis distraidamente. De repente deparou-se com o logotipo dourado, Miller Holdings, um dos conglomerados de investimento mais poderosos do país. Mas em vez de prestar atenção, ele caiu na gargalhada. "Miller Holdings, sério? Você acha que vamos acreditar que você trabalha para eles?" Então, num sussurro que ele julgou discreto, deixou escapar. "Escrava negra imunda." O tempo parou. A palavra acabará de sair de seus lábios, pesada como um tapa. Um silêncio gélido pairou sobre o salão. Até os teclados pararam de funcionar. A jovem respirou fundo, guardou calmamente seus papéis e respondeu com voz serena. "Ah, entendo. Obrigada pela recepção calorosa. Voltarei." Ela deu meia volta e saiu com dignidade, sob os olhares constrangidos dos funcionários. Robert, por sua vez, sentiu-se triunfante. Para ele, ela era apenas mais uma mulher para colocar em seu devido lugar. Mas o que ele não sabia? O motivo era que Naomi Miller, a mulher que ele acabará de humilhar, era ninguém menos que a nova proprietária do grupo bancário após uma fusão assinada no dia anterior em Wall Street. No dia seguinte, ela retornaria. Não como cliente, mas assim como sua superiora direta, estava pronta para fazê-la provar a lição mais amarga de sua vida. Na manhã seguinte, o sol filtrava-se pelas grandes janelas do banco. Robert Wilson, vestido com seu impecável terno cinza, chegou como de costume, com a postura confiante de quem se considera intocável. Ele cumprimentou os funcionários distraidamente, ignorando seus murmúrios. Alguns ainda tinham em mente a cena do dia anterior, mas Robert não sentia nenhum remorso. "Essas pessoas precisam entender que isto não é a rua." Ele murmurou enquanto se acomodava em seu escritório. Poucos minutos depois, uma mensagem chegou à sua caixa de entrada interna. "Reunião de emergência às 9 horas. Todos os gerentes devem estar presentes. A nova liderança do grupo será apresentada." Robert deu de ombros. Mais uma dessas mudanças sem sentido, pensou. Ele não fazia ideia de que aquela reunião selaria sua ruína. Exatamente às 9 horas, a sala de conferências estava lotada. Os executivos de terno cochichavam nervosamente. No centro, o CEO do grupo bancário, Sr. Anderson, conversava com uma elegante mulher de terno branco, que estava perto da janela. Quando Robert entrou, ele congelou. Era ela, a mulher de ontem, aquele que ele havia humilhado. Seu coração começou a palpitar. Ele procurou um lugar para sentar, evitando o olhar dela. O CEO falou em tom alegre. "Senhoras e senhores, tenho o prazer de apresentar a nova acionista majoritária do First National Bank, doutora Naomi Miller, presidente da Miller Holdings. Ela agora liderará nosso grupo após a fusão assinada ontem em Wall Street." Um murmúrio percorreu a sala. Robert sentiu o chão ceder sob seus pés. Ele já não entendia nada. "Proprietário." Naomi caminhou calmamente em direção ao centro da sala. Seu olhar encontrou o dele. "Alguns de vocês aqui já me conhecem." Ela disse em voz calma. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. "Ontem recebi uma boas-vindas especiais." Todos os olhares se voltaram para Robert. Ele ficou pálido como giz. "Mas não estou aqui para falar do passado." Continua Naomi. "Estou aqui para falar sobre o futuro."
Um futuro onde o respeito não será uma opção, mas sim uma regra. Sua voz era suave, mas cada palavra atingia como um tapa. Robert sentiu um nó na garganta. O CEO, confuso, não entendia o que estava acontecendo. Quando a reunião terminou, Naomi caminhou lentamente em direção a ele. Senhor Wilson, ela disse calmamente, acredito que já nos encontramos ontem. Ele gaguejou, incapaz de encará-la. Eu não sabia quem a senhora era. Peço sinceras desculpas se eu disse algo inapropriado. Naomi o encarou por um longo tempo, sem demonstrar qualquer raiva aparente. O que o senhor disse ontem não me magoou, Sr. Wilson. Simplesmente me lembrou porque faço o que faço. Porque ainda há muitas pessoas para educar, mesmo nos lugares mais luxuosos. Então ela deu meia volta e saiu da sala, deixando sozinho, envergonhado com um olhar vago. Pela primeira vez em muito tempo, Robert Wilson não se sentia mais poderoso. Ele se sentiu pequeno, no diante da verdade. E ele sabia que a partir daquele dia, seu mundo tinha simplesmente virado de cabeça para baixo. Na segunda-feira seguinte, o ambiente no primeiro Banco Nacional havia mudado. Os funcionários caminhavam eretos e falavam em voz baixa. O nome da doutora Naomi Miller ecoava em todos os escritórios como de uma lenda silenciosa. Robert Wilson, por outro lado, vivia um inferno interior. Ele evitava contato visual e conversas. Toda vez que cruzava com Naomi em um corredor, seu coração disparava e ele sentia uma profunda vergonha ao dominar. Mas Naomi não tentou mandá-lo embora. Não. Ela tinha um método muito mais inteligente e muito mais doloroso. Alguns dias depois, ela convocou toda a equipe para uma reunião estratégica. Os executivos estavam sentados ao redor de uma grande mesa de vidro, com o logotipo do banco brilhando sob seus cotovelos. Naomi permanecia ereta, confiante, com uma aura natural de autoridade. Senhoras e senhores, ela começou calmamente durante anos. Este banco prosperou, mas nem sempre com respeito e justiça. Alguns pedidos foram rejeitados não por causa dos números, mas por causa da cor da pele ou do nome do solicitante. Um murmúrio percorreu a sala. Naomi então tirou uma pasta preta. Solicitei uma auditoria completa dos últimos 10 anos. Aqui estão os resultados. As páginas apareceram na tela. Estatísticas precisas, nomes, recusas injustificadas. E em meio aos números, um nome continuava a aparecer. Robert Wilson. Naomi olhou para cima. Senhor Wilson, poderia explicar por que esses 37 pedidos de empréstimo de empreendedores afro-americanos foram rejeitados sem justificativa econômica? Robert engoliu com dificuldade. Eu estava seguindo os procedimentos, os arquivos estavam incompletos, ele gaguejou. Realmente, ela respondeu calmamente. Então, como você explica que os mesmos arquivos, revisados novamente esta semana, foram aceitos pela comissão? Silêncio. Tudo o que se ouvia era o tic-tac de um relógio de parede. Naomi fechou a pasta, colocou as mãos sobre a mesa e disse em tom firme. Não se trata apenas de dinheiro, Sr. Wilson. Trata-se da alma. O senhor recusou sonhos, não números. Ela então se virou para os outros. A partir de hoje, o banco adotará uma nova política, transparência total, treinamento obrigatório em diversidade e a criação de um fundo de apoio para empreendedores de minorias étnicas. Os funcionários aplaudiram discretamente. Robert, por sua vez, baixou a cabeça. Sentia-se exposto, julgado, mas acima de tudo, magoado. Nos dias seguintes, Naomi pôs seu plano em ação. Ela pediu a Robert que supervisionasse pessoalmente os novos programas de inclusão. Agora ele tinha que trabalhar com aqueles que antes desprezava, jovens executivos negros, funcionários latinos e mulheres de origem humilde. Foi uma verdadeira aprovação para ele. Todos os dias ele via nos olhos deles o que ele havia sido, um homem cego pelo seu orgulho. Naomi, por sua vez, observou sem humilhá-lo. Ela queria que ele entendesse por si mesmo. Ela sabia que a verdadeira vingança não reside na destruição, mas na transformação. Certa noite, quando todos já haviam saído do banco, Robert bateu timidamente na porta do escritório de Naomi. Ela ainda estava trabalhando, concentrada em um arquivo. Dr. Miller, posso falar com o senhor? Ele perguntou em voz baixa. Ela ergueu a cabeça com um olhar calmo. Estou te ouvindo. Eu não entendo por que você não me demitiu. Eu era monstruoso para você. E mesmo assim você me deixou ficar. Naomi largou a caneta e respondeu. Porque as pessoas não mudam quando são destruídas, Sr. Wilson. Elas mudam quando se enxergam como realmente são. Suas palavras o atingiram em cheio. Ele sentiu uma lágrima subir aos olhos, a qual engoliu imediatamente. Eu quero mudar. Ele murmurou. Naomi esboçou um leve sorriso. Então comece amanhã.
Você vai treinar os novos recrutas em ética bancária. Essa é a sua área de especialização, não é? Ele assentiu com a cabeça, moveu-se e saiu lentamente. Pela primeira vez, Robert Wilson compreendeu que o maior castigo era ser forçado a encarar a própria ignorância, até mesmo ao ponto de sentir vergonha dela. Passaram-se semanas. Sob a liderança da doutora Naomi Miller, o banco foi mudando gradualmente. Os funcionários sentiram-se mais livres e respeitados. Os clientes antes ignorados voltaram com confiança. E no cerne dessa transformação, Robert Wilson travava uma batalha interna que nunca havia enfrentado antes, a de sua consciência. Todas as manhãs ele acordava mais cedo, não mais para impressionar, mas para aprender. Ele releu os arquivos que havia rejeitado, anotou seus erros e tentou entender as razões por trás de seus preconceitos. Mas quanto mais ele ia, mais descobria a feiura do que havia sido. Um dia, enquanto organizava documentos antigos, ele encontrou uma pasta marcada, rejeitado, não viável. O nome inscrito no gelo, Marcus Johnson. Um jovem empreendedor negro a quem ele havia humilhado publicamente 3 anos antes. Marcus havia pedido um empréstimo para abrir uma oficina mecânica. Robert ainda se lembrava, fez com que ele esperasse 2 horas antes de lhe dizer friamente: bancos não são para sonhadores como você. Mas o que ele não sabia era que Marcus não havia desistido. Graças a um microcrédito obtido em outro lugar, ele abriu sua oficina mecânica, agora uma das mais bem-sucedidas do Brooklyn. Robert sentiu uma vergonha ardente subir-lhe a garganta. Naquela noite, ele não dormiu. Permaneceu sentado na sala de estar, com as mãos entrelaçadas, revivendo cada rosto que havia desprezado. No dia seguinte, ele tomou uma decisão. Ele saiu do escritório e foi até a garagem, Motores Johnson, e esperou que Marcus terminasse com um cliente. Quando ele olhou para cima, ficou estupefato. Senhor Wilson, o senhor está aí? Sim, Robert respondeu com a voz trêmula. Vim pedir desculpas pela forma como te tratei. Marcus ficou olhando para ele por um longo tempo. Naquele dia, você me fez perder toda a esperança. Disse ele calmamente. Mas talvez fosse necessário. Percebi que não precisava da aprovação de ninguém para ter sucesso. Robert assentiu com a cabeça, com os olhos marejados. Obrigado, por ter conseguido apesar de mim. Naquele dia, ao sair da garagem, ele se sentiu diferente. Como se uma pedra tivesse acabado de se soltar do seu coração. De volta ao banco, ele encontrou Naomi na sala de conferências. Ela ainda estava trabalhando, cercada por documentos. Ele bateu suavemente na porta. Dr. Miller? Entre, Sr. Wilson. Ele se aproximou lentamente. Fui visitar um homem que eu havia magoado. Vi o que eu poderia ter destruído. E acho que, finalmente entendi as consequências dos meus atos. Naomi tirou os óculos e olhou para ele com uma ternura inesperada. Sabe, Robert, a verdadeira mudança não se mede pelos seus pedidos de desculpas, mas sim pelo que você faz com o que acabou de compreender. Ele assentiu com a cabeça, profundamente comovido. Eu não quero mais ser o homem que eu costumava ser. Ela deu um leve sorriso. Então não seja mais assim. Me ajude a construir algo melhor aqui. Não para mim, mas para aqueles que você excluiu. Foi naquela noite que uma estranha aliança nasceu entre eles. A de um antigo carrasco em busca de redenção e a de uma mulher que ainda acreditava na possibilidade do perdão. Já haviam se passado 6 meses desde que a doutora Naomi Miller assumiu a chefia do primeiro Banco Nacional de Nova York. A transformação foi espetacular. Os corredores antes gélidos, agora respiravam boa vontade e cooperação. Os funcionários se cumprimentavam, clientes de todas as origens entravam com confiança e o banco, pela primeira vez em décadas, havia se tornado um símbolo de igualdade e modernidade. No centro dessa metamorfose, um homem havia mudado mais do que todos os outros, Robert Wilson. Sua arrogância havia desaparecido. Seu olhar altivo deu lugar a uma genuína humildade. Ele trabalhou incansavelmente, ajudando novos funcionários e orientando jovens empreendedores que antes ele teria rejeitado. Mas apesar de tudo isso, ele sabia que ainda tinha uma dívida moral que nenhum esforço poderia apagar. A dívida que tinha com Naomi. Naquela manhã, uma cerimônia solene foi realizada no salão principal do banco. Jornalistas, clientes e representantes do governo estavam presentes. Naomi iria apresentar um novo programa de empréstimos solidários inspirado em seus próprios valores, o Fundo da Esperança, destinado a empreendedores de origens desfavorecidas. Robert, mantendo-se afastado, observava a cena com o coração acelerado. Ele sabia que aquilo era o ápice de tudo que ela havia construído, e a prova viva de que era possível liderar com dignidade, sem ódio. Naomi subiu na plataforma.
As câmeras se iluminaram, os sussurros se dissiparam. Quando cheguei aqui, ela começou, eu não queria apenas administrar um banco. Eu queria resgatar o significado da palavra justiça. Seu olhar percorreu a sala, antes de se fixar em Robert, ao fundo. Conheci pessoas que cometeram erros. Erros graves. Mas também aprendi que o ódio não se apaga com punição. Ele se cura com compreensão e mudança. Um breve silêncio. Então ela acrescentou. Alguns tiveram a coragem de se questionar. E hoje estão entre aqueles que estão reconstruindo esta instituição com humanidade. Todos os olhares seguiram a direção do seu olhar. Robert sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela estava falando dele. Naomi fez um sinal discreto. Senhor Wilson, gostaria de se juntar a nós? Um murmúrio percorreu a plateia. Robert levantou-se devagar, hesitante. Suas mãos tremiam levemente. Ele caminhou até o palco, sob os flashes das câmeras. Naomi entregou-lhe o microfone. Acho que você tem algo a dizer. Ele a encarou por um instante, buscando as palavras certas. Então falou com a voz trêmula, mas sincera. Por muito tempo acreditei que minha posição, minhas roupas e a cor da minha pele me davam valor. Eu estava enganada. O que descobri é que a verdadeira dignidade vem do respeito. Eu magoei pessoas. E sempre me lembrarei disso. Mas graças a você, Dr. Miller, entendi que nunca é tarde demais para mudar. Um profundo silêncio se seguiu ao seu discurso. Então, lentamente a plateia começou a aplaudir. Alguns funcionários estavam chorando. Naomi colocou delicadamente a mão no ombro dela. A humildade é a maior vitória do homem, Robert. Os dois se entreolharam por um instante, sem ressentimento, sem superioridade. Apenas dois seres humanos que passaram pelo pior para alcançar o melhor. Algumas semanas depois, Naomi anunciou sua partida temporária para abrir uma fundação educacional na África. Antes de sair, ela deixou um bilhete na mesa de Robert. As feridas do passado nunca desaparecem. Mas se você transformar sua vergonha em luz, ela guiará outros rumo à mudança. Naomi. Robert leu essas palavras em silêncio, com um sorriso discreto nos lábios. Ele olhou para o grande teto de vidro do banco, por onde a luz da manhã entrava suavemente. O homem que ele fora estava morto, mas a pessoa em que ele estava se tornando tinha acabado de nascer.